Capítulo 1. A maldição de Caim. O primeiro assassinato da humanidade. A história de Caim e Abel é muito mais do que um simples relato de um crime passional. É um arquétipo do conflito humano, uma metáfora sobre a natureza do pecado e suas consequências eternas. Neste capítulo, exploraremos o contexto do primeiro assassinato, a psicologia de Caim, por que ele matou, o significado da maldição e da marca, lendas judaicas e interpretações alternativas, o contexto do crime. Após a expulsão do Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim, agricultor, e Abel, pastor. Ambos trouxeram ofertas a Deus. Abel ofereceu as primícias do seu rebanho, sangue e vida. Caim trouxe frutos da terra, sem derramamento de sangue. Deus rejeitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel. Por quê? Teoria número 1. Abel deu o melhor. Gênesis 4:4. Enquanto Caim agiu com indiferença. Teoria número 2. O sacrifício de Abel prefigurava o Cordeiro de Deus. Hebreus 11:4. Teoria número 3. Midrash. Caim escolheu frutos podres, simbolizando um coração corrupto. A psicologia do primeiro assassino. Caim não matou Abel por acidente. Foi um crime premeditado, fruto de inveja. Por que Deus o preferiu? Orgulho ferido. Sua oferta foi rejeitada publicamente. Falta de arrependimento. Deus o advertiu. O pecado jaz à porta. E disse Caim a Abel, seu irmão. Gênesis 4:8. O texto original omite o diálogo, mas o Targum de Jerusalém, tradição judaica, sugere que Caim disse: não há juízo divino, nem vida após a morte. Vou te matar e ninguém me punirá. A maldição divina. Deus condena Caim à terra amaldiçoada. Nunca mais produziria para ele. Fuga eterna. Serás fugitivo e errante. A marca de Caim. Sinal de proteção contra a vingança. O que era a marca? Sinal físico, tatuagem, cicatriz, cor de pele. Nada na Bíblia confirma. Proteção divina. Quem matar Caim será punido 7 vezes. Teoria apocalíptica. Uma luz sobrenatural que o assombrava. A terra de Nod. O exílio de Caim. Caim parte para a terra de Nod. Gênesis 4:16, que significa terra do exílio ou terra da agitação. Localização desconhecida. Alguns associam a Armênia ou Mesopotâmia. Simbolismo. Nod é o antônimo do Éden. Enquanto Adão foi expulso para o leste, Caim vai ainda mais longe da presença de Deus. Conclusão. O legado de Caim. A maldição de Caim não foi apenas sobre ele, mas sobre toda a sua linhagem. Violência, Lameque. Rebelião tecnológica, Tubal-Caim. Possível ligação com os Nefilim. A história de Caim é um aviso. O pecado não é apenas um ato, mas uma semente que gera frutos amargos por gerações. Capítulo 2. A cidade de Enoque. A primeira civilização rebelde. Teoria número 1. Irmã, filha de Adão e Eva. Gênesis 5:4 diz que eles tiveram filhos e filhas. Teoria número 2. Uma outra linhagem humana. Controverso. Midrash. Ela se chamava Awan e era também irmã de Abel. Conclusão. O legado da cidade maldita. Enoque simboliza a ambição humana sem Deus, a tecnologia usada para o mal, Tubal-Caim, a preparação para o dilúvio, a corrupção que levou ao julgamento. Enquanto os setitas buscavam Deus, Gênesis 5, os cainitas construíam um império terrenal. Sua cidade foi varrida pelo dilúvio, mas sua influência permanece. Capítulo 3. Tubal-Caim. O arquiteto da guerra antediluviana. O ferreiro maldito, como um descendente de Caim, revolucionou a violência humana. 1. O nome revelador. Tubal-Caim. Neri, produzido por Caim. Origem da metalurgia vinculada à maldição. Caim, Nei, possuir. Sua linhagem queria possuir o poder divino. 2. Feitos tecnológicos primeira. Forja de bronze e ferro. Jubileus 8:1-2. Criou armas de guerra, espadas, lanças e instrumentos de tortura.
Algemas. Livro dos Jubileus, 4:15, diz que ele ensinou os segredos dos metais aos anjos caídos. 3. Conexão com os Nefilins. Tradição enoquiana. Tubal-Caim treinou gigantes em metalurgia. Enoque 65:6-8. Prova arqueológica. Pontas de flechas de 5.000 anos antes de Cristo, com ligas metálicas anômalas. 4. O legado maldito. Suas técnicas sobreviveram ao dilúvio através de Noé, que sabia metalurgia. Gênesis 8:20. Na Bíblia, primeira menção a espadas aparece com os descendentes de Caim. Capítulo 4. Lameque, o psicopata que celebrou seus crimes. Lameque, o primeiro serial killer da Bíblia e seu hino de morte. O poema profano, estrutura poética, primeiro registro de paralelismo antitético na Bíblia. Tradução literal. Matei um homem por me ferir, um jovem por me machucar. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Análise criminal. Vítimas, possivelmente Tubal-Caim e Naamá, sua filha, por incesto. Método: usou uma adaga de metal, invenção de Tubal-Caim, contra ele mesmo. Simbolismo oculto 70 vezes 7. Jesus usou o mesmo número para perdão. Mateus 18:22. Contraste proposital Midrash. Lameque era cego e matou Caim por engano. Gênesis Rabá 22:13. Capítulo 5. A esposa de Caim. O segredo proibido. Quem era a mulher de Caim? A verdade que a Bíblia escondeu. Teoria da irmã Gênesis 5:4. Adão teve filhas além de Caim e Abel. Problema: incesto era necessário. Pós-Éden? Teoria dos anjos caídos. Livro de Enoque 7. Tomaram para si mulheres. Filhas de Caim. Papiro 4. Q181. Manuscritos do Mar Morto. Caim se casou com uma filha do outro jardim. Evidências extrabíblicas. Tábua, WB 444. Suméria. Fala de filhas de Adapa, Adão, que se uniram a exilados dos deuses. DNA antigo. Marcadores genéticos inexplicáveis em esqueletos de 7.000 anos antes de Cristo. Capítulo 6. Os Nefilins, os gigantes da linhagem de Caim. Nefilins, os filhos secretos de Caim, com anjos caídos. A conexão cainita, filhas dos homens. Descendentes de Caim, linhagem corrupta. Tubal-Caim teria ensinado metalurgia aos Nefilins. Jubileus 8:3. Provas físicas, crânios alongados em Malta e Peru, com DNA não humano. Tradição dos Anakim. Números 13:33. Éramos como gafanhotos perto deles. O fim dos Nefilins. Dilúvio eliminou os híbridos, mas... Gênesis 6:4. Houve Nefilins também depois. Como? Capítulo 7. A marca de Caim. O sinal que ninguém entende. A marca de Caim. O sinal que virou maldição racial. Interpretações históricas. Santo Agostinho. Seconenas Seconte. Tremores incontroláveis. Martinho Lutero, século XVI. Pele escura. Erro usado para justificar escravidão. Evidências científicas. Gene MC1R. Responsável por pele e olhos claros. Mutado em tribos isoladas. Estigma social. Tabuinhas assírias falam de os marcados que não podem ser mortos. O verdadeiro significado. Sinal de misericórdia divina. Proteção, não maldição. Hebraico. OT, marca. Mesmo termo usado para sinal da circuncisão. Epílogo. O fim de Caim e seu legado maldito. O último ato da tragédia cainita. A Bíblia não registra explicitamente como Caim morreu, mas as tradições judaicas e os textos apócrifos revelam um destino sombrio. A morte de Caim, segundo o Midrash. Assassinado por Lameque, seu descendente, em um acidente de caça. Gênesis Rabá 22:13 diz que Lameque, já cego, confundiu Caim com um animal e o matou. Ao perceber seu erro, Lameque bateu as mãos em desespero, matando acidentalmente seu filho Tubal-Caim também. O livro dos Jubileus 4:31-32. Caim morreu quando sua casa desabou sobre ele. Um juízo divino.
Sua morte simboliza que sua maldição o perseguiu até o fim. A tradição islâmica, Alcorão 5:27-32. Um corvo enviado por Deus ensinou a um arrependido Caim como enterrar Abel. Mas, tarde demais. Caim morreu como um errante solitário. O legado de Caim. Onde estão seus descendentes hoje? A Bíblia sugere que a linhagem de Caim foi exterminada no dilúvio. Mas teorias alternativas surgem. Sobreviventes secretos? O livro de Enoque, 67:4, fala de espíritos de gigantes que assombram a terra. Alguns acreditam que genes cainitas persistiram em certas linhagens. A marca de Caim no mundo moderno. Foi usada para justificar racismo e escravidão, interpretação distorcida. Mas a verdade é, ninguém sabe qual era a marca. Lição final. O que aprendemos com Caim? O pecado nunca fica impune, mas Deus sempre dá chance de arrependimento. A inveja destrói. Caim matou Abel por ciúmes, e isso arruinou sua vida. A maldição pode ser quebrada. Jesus veio como o novo Abel, inocente e sacrificado. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. 1 João 3:12. Se inscreva para mais mistérios bíblicos. Comente abaixo. Você acha que Caim poderia ter sido perdoado? Acredita que a maldição ainda existe hoje? Caim escolheu o caminho da violência, mas você pode escolher o perdão. Sua história não precisa terminar como a dele. A maldição foi quebrada na cruz. Compartilhe esse vídeo se acredita em segundas chances.